Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o chamado de Deus para a missão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e que o Senhor abra nossa mente para entender a Tua palavra, a missão que o Senhor nos deu de sermos missionários Teus aqui na terra. Pai querido, responde às orações do Teu povo, poupa o Teu povo dos sofrimentos dos últimos dias, abrevia o tempo e volte logo, querido Jesus, nos buscar. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a lição desta semana, o chamado de Deus para a missão. E o verso áureo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Bendito seja Deus que nos deu uma missão sagrada. A missão de Jesus é a nossa missão. Os filhos de Deus têm a mesma missão do Filho unigênito de Deus. É a mesma missão, é sermos missionários, é revelar Deus para o mundo e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Bendito seja Deus porque Ele nos deu a missão, mas nos deu também o poder para cumprir com a missão que é o Espírito Santo. Por isso, Jesus está falando aqui em Atos 1:8, vocês receberão poder. Que poder? O Espírito Santo, ao descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus significa receber o Espírito Santo. Ninguém pode ser uma testemunha de Jesus sem o poder do Espírito Santo atuando nele, capacitando-o para cumprir com esta missão. Às vezes, Deus pode nos tirar da zona de conforto e fazer de nós testemunhas dele. Algumas vezes essa mudança pode ser usada para realizar seus propósitos, como no caso da dispersão do povo na Torre de Babel. Essa dispersão lá na Torre de Babel foi a estratégia usada para povoar a terra. E assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo mesmo meio que os homens haviam empregado para impedir a sua realização. Abraão, por sua vez, foi do seu país de origem para um outro país, como um meio de testemunhar. Os discípulos de Jesus, que trabalhavam apenas entre o seu próprio povo, o povo de Israel, passaram a trabalhar com os outros povos também. Deus os espalhou. Em Atos 1:8, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Eles começariam localmente em Jerusalém, na Judéia, e depois iriam para Samaria e finalmente iriam até os confins da terra. Mesmo que não deixemos nosso país, Deus ainda quer que alcancemos as pessoas onde estamos. Quando a igreja em Jerusalém estava se tornando acomodada, seus membros foram dispersos. Deus deu uma sacudida no saleiro para que o sal se espalhasse. Embora a perseguição tenha chegado e com ela também o sofrimento, esses eventos infelizes se tornaram um meio de espalhar as boas novas no mundo todo. Meu querido irmão, Deus se encarrega de chacoalhar o saleiro. Deus se encarrega de espalhar o sal para que ele se misture com a massa, que se misture com as multidões. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é para esconder a luz e não é para que o sal se torne sem sabor, insípido. Deus quer nos usar. Assim como Deus tinha uma missão para o Filho Jesus Cristo, Deus tem uma missão para a filha e para o filho que foi salvo por Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Aleluia! Na parte de domingo, indo além da zona de conforto. Zona de conforto
é aquele lugar onde você está comodamente frequentando a sua igreja, assistindo bons sermões, assistindo boas músicas, você está perto da família, você está cercado dos seus familiares, dos seus amigos, você está numa zona de conforto que dificilmente vai sair dela. Mas Deus nos tira da zona de conforto. A fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto. O desejo de permanecer entre os de nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo. Certamente leva para o egoísmo, até mesmo para o mal. Esse perigo é uma das lições tiradas da história de Babel. Vamos ver a história da Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, vamos ler os versos 1 até o verso 9. Leia comigo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Até o momento da Torre de Babel, após o dilúvio, todos falavam a mesma língua, uma só língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Da descendência de Cão, 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Da descendência de Cão vieram os rebeldes, os desobedientes, aqueles que se independeram de Deus, eles que se estabeleceram ali na planície de Sinar, habitaram ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e vamos fazer uma grande torre, uma alta torre. Verso 4. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A ideia de construir cidades surgiu com uma descendência, uma linhagem desobediente a Deus, rebelde contra Deus. Assim foi a construção de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Foi ali que a terra toda foi povoada. Se espalharam para regiões distantes. Foi ali também que surgiu a China. A primeira dinastia chinesa data do mesmo período da construção da Torre de Babel. Quando você compara a data histórica da primeira dinastia chinesa, você descobre que é o mesmo período, é o mesmo tempo em que houve aquela dispersão na Torre de Babel. Queridos, a história da Torre de Babel revela a grande ambição das pessoas mencionadas no relato. Planejavam fazer uma estrutura monumental que não havia em nenhum outro lugar do mundo. Vamos construir, diziam eles, uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre ao nosso nome. Gênesis 11, 4. O povo amava viver em cidades. O povo ainda ama viver em cidades. Como é difícil Deus convencer seus filhos, suas filhas, de deixarem as cidades e irem morar no campo. A tendência desde a Torre de Babel era viver aglomeradamente, todos juntos na cidade. Com que frequência as pessoas procuram fazer o mesmo hoje em dia? Seja através da política ou da arte ou dos negócios, até mesmo da religião, não importa. Há quem deseje tornar célebre o seu nome. As pessoas querem ser famosas. As pessoas querem ser celebridades. No fim,
quão fúteis e sem sentido são os seus esforços. Queridos, a Bíblia conta a história do rei Salomão. Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, abra sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 2, a história de Salomão, que se tornou o mais famoso e poderoso rei de Israel. Aqui no capítulo 2 nós vamos ler a partir do verso 4. Salomão diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei. Aqui estava o pecado de Salomão. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei. Tudo que ele teve vontade de fazer, ele fez. Mas, queridos, os olhos humanos são maliciosos. Os olhos humanos são perversos e profanos. Por isso, Salomão entrou pelo caminho da desobediência e da rebelião contra Deus, casando-se com mulheres pagãs, construindo palácios para elas, construindo templos para os deuses pagãos. Ele se associou com o paganismo e chegou mesmo a queimar seus próprios filhos no altar a Moloque, a Satanás. Ele se desviou do Senhor. Por quê? Porque ele tinha como propósito dar para si mesmo tudo que os seus olhos desejassem. Porque ele diz aqui no verso 10, Eclesiastes 2:10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei. Não peque como Salomão, tentando satisfazer os desejos dos seus olhos. Sansão também, ele quis agradar os seus próprios olhos. Ele disse, se referindo a Dalila, uma mulher pagã, ela agrada os meus olhos. Queridos, nós não estamos aqui na terra para fazer coisas que agradam os nossos olhos. Os olhos do Senhor estão sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. E nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Ele nos deu uma missão e deveremos cumprir com esta missão, não fazendo o que agrada os nossos olhos. Salomão diz, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão descobriu que tudo era vaidade das vaidades, agradar os olhos, fazer a vontade do seu próprio coração, ser célebre, ser famoso, tudo isso é vaidade. A Bíblia, em Gênesis 11:4, diz que o povo descendente de Cão, da linhagem de Cão, também queria ser famoso, celebridade. Essas pessoas queriam construir uma torre para que não fossem espalhadas por toda a terra. Queriam permanecer juntas por suas próprias razões egoístas. Mas Deus tinha outro plano. Elas também estavam unidas naquele trabalho que se propuseram a fazer. Mas o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Gênesis 11:6. Esse ambicioso plano deles era de fato mau, rebelde. Embora as Escrituras não afirmem de forma explícita, Ellen White, a serva do Senhor, disse que eles não confiaram na promessa de Deus de que nunca mais destruiria a terra com água. E com medo, então, desconfiados de Deus, de que ele pudesse mandar outro dilúvio, então pretendiam construir para si a sua própria segurança, em vez de confiar na palavra divina.
Qualquer que fosse seu motivo supremo, Deus sabia que as suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição egoísta e, portanto, Deus os impediu de alcançar os seus objetivos. Meu querido irmão, saia da sua zona de conforto e cumpra com a missão que Deus tem para você. Não faça como Salomão ou como Sansão, tentando agradar os seus olhos, dar para o seu coração tudo o que ele deseja, porque o nosso coração é mau, é perverso, é enganoso. Quem o conhecerá? Você e eu estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai Celestial, cumprir com a missão que Ele nos deu, e para isso Ele derrama sobre você o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, seja uma bênção ao mundo inteiro. Deus chamou Abraão para ser uma bênção para o mundo inteiro. Deus precisa de células hospedeiras. Deus precisa de vasos para encher esses vasos do poder do Espírito Santo. Deus precisa de agentes na terra. Deus chamou Abraão, mas Deus está chamando você também para ser essa célula hospedeira do bem, para espalhar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e vamos ver então capítulo 12 e os versos 1 até o verso 3. Gênesis capítulo 12 e os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Saia. Deus estava tirando Abrão da sua zona de conforto. Zona de conforto é onde você está na sua terra natal, com seus parentes, com a sua família, com pessoas da sua mesma classe social. Esta é a zona de conforto. Deus tirou Abraão dali. E disse aqui o verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode estar pensando, este foi o chamado de Deus para Abraão? Este era o propósito de Deus para Abraão? Sim, você está certo. Mas existem mais verdades aqui. Este é o propósito de Deus também para você, filho de Deus. Deus também quer espalhar você, quer colocá-lo fora da zona de conforto e fazer de você uma bênção no mundo. Far-te-ei uma bênção, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que as pessoas que se encontram com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que as pessoas que se associam a você, que as pessoas que vivem perto de você, que elas sejam abençoadas. Por quê? Porque você é uma bênção. Deus pediu a Abrão, cujo nome mais tarde foi transformado em Abraão, que ele deixasse o seu país e o seu povo e fosse para outra terra. Era parte do plano de Deus usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na terra. E Abrão obedeceu de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus tem um plano para você, poderá ser um chamado para deixar sua família, o seu povo e ir a um lugar indicado por Ele a fim de que possa servi-lo ali, sendo assim uma bênção para os outros. Leia também Gênesis 3,15. Veja os textos bíblicos que falam do desejo de Deus de espalhar a mensagem no mundo. Deus ainda tem uma missão hoje a ser cumprida, mais do que nunca, mais do que as gerações que viveram antes de nós. Nós temos uma missão de maior amplitude, uma missão mais difícil, porque estamos vivendo exatamente na última geração e precisamos preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Precisamos pregar as 3 mensagens angélicas, ir aonde Deus mandar e pregar aquilo que Deus mandar. Aqui em Gênesis capítulo 3,15 está a primeira promessa messiânica, a primeira promessa de salvação, a solução de Deus para o pecado. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher,
A mulher representa a igreja de Deus na terra. E Satanás, a serpente, representa então o inimigo de Deus. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando da semente da mulher, que é Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. Foi picado no calcanhar, porque morreu na cruz, mas ele esmagou a cabeça da serpente, porque Jesus Cristo morreu sem pecado, morreu pelos nossos pecados. Deus cumpriu com o plano de salvar a humanidade, enviando um socorro presente, Jesus Cristo, enviando uma solução para resolver o problema do pecado. Gênesis capítulo 17 e o verso 19. Gênesis capítulo 17 e o verso 19. Leia comigo. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Deus tinha uma missão para Abraão, mas também para Isaque, e também para Jacó, e também para José, e também para você e para mim. A missão de Deus não para. Louvado seja Deus. Leia também Números 24, verso 17. Números capítulo 24 e o verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Estas são as palavras de Balaão, um profeta que apostatou. Profeta de Deus que apostatou e que se perdeu. Está perdido Balaão. Ele disse: vê-lo-ei, mas não agora. Tinha que ser agora. Eu quero ver a Jesus Cristo agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Mas tem que ser de perto. Tem que ser de perto. Você não pode andar longe de Jesus, mas perto de Jesus. Uma estrela procederá de Jacó. Veja a profecia que saiu da boca de Balaão. Uma estrela procederá de Jacó. Que estrela é essa? É Jesus Cristo, aquele que veio da linhagem de Davi. Um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos do tumulto. Aqui fala filhos de Sete, mas a melhor tradução é tumulto, porque Sete quer dizer tumulto. Então são filhos do tumulto. Os filhos do tumulto são realmente os descendentes dos moabitas. Queridos, Deus tinha um plano para salvar a humanidade. Deus chamou Abraão, Deus fez esse pacto com ele, esta aliança também ele fez com Isaque, com Jacó, enfim, com todos os seus filhos que vivem na terra. Deus enviou seu Filho amado ao mundo para cumprir com o propósito de salvar. Deus tomou a iniciativa porque Deus é o grande missionário, é o grande missionário. Isaías capítulo 9, verso 6, esse texto é lindo, porque está falando de Jesus Cristo. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías foi iluminado por Deus ao falar sobre o Messias. Capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Esse é um nome dado para Jesus, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Quem disse que Jesus Cristo não é Deus? A Bíblia diz que ele é Deus Forte, mas Pai da eternidade. Quem disse que Jesus Cristo, o Deus Filho, não existia na eternidade? Ele é Pai da eternidade, ele é Príncipe da paz. Este texto, esta profecia se cumpriu no nascimento de Jesus. Aqui também, em Daniel capítulo 9, tem a promessa do Messias. Mais uma vez, em Daniel capítulo 9, vamos ler os versos 24 a 27. A promessa do Messias, Deus cumpriu, Deus não falha, Deus não nos decepciona. Tudo o que ele prometeu, ele cumpre. Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Deus falando para Daniel e falando sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel. 70 semanas, ou seja, 490 anos, foram separados para o povo de Israel cumprir com a missão de Deus.
E durante estas 70 semanas, o que aconteceria? Deus mandaria o Messias, diz aqui, sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o Santíssimo do Santuário Celestial. Jesus Cristo tinha como missão de morrer pela humanidade, ressuscitar, subir ao céu e inaugurar o Santuário Celestial. E para inaugurar o Santuário Celestial, ele tinha que ungir o Santuário Celestial, ungir o lugar santo e ungir o lugar santíssimo. Queridos, Jesus Cristo, ele cumpriu com esta profecia de Daniel 9:24, ungindo o Santo dos Santos quando ascendeu ao céu e foi entronizado no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a inauguração do Santuário Celestial e foi a unção do Santo dos Santos. Queridos, Jesus cumpriu com esta profecia. E ainda diz aqui o verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 457 a.C., até o Messias, foram 483 anos, 69 semanas. 7 mais 62, 69 semanas são 483 anos que duraram até o Messias. Queridos, Jesus Cristo foi feito Messias, ou seja, ungido por Deus, no ano 27. No ano 27, Jesus foi batizado e foi quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Portanto, queridos, os 483 anos, 69 semanas, duraram desde o ano 457 a.C. até o ano 27, o ano do batismo de Jesus. Restava, portanto, a última semana de 7 anos, que foi exatamente do ano 27, quando Jesus foi batizado, até o ano 34. Nesta última semana, o Messias exerceria o seu ministério de 3 anos e meio, e na metade desta última semana, exatamente no ano 31, Jesus Cristo seria morto. Queridos, a última semana foi do ano 27 ao ano 34. Na metade da última semana seria tirado o Messias. É isso que está mencionando aqui em Daniel 9, verso 26. E depois das 62 semanas, 7 mais 62, será tirado o Messias e não será mais. E agora o verso 27. Ele, Jesus, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 27 a 34. E na metade da semana, ou seja, no ano 31, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus cumpriu com esta profecia. Queridos, Deus chamou Abraão, Deus deu a missão para ele, para Isaac, para Jacó, Deus providenciou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Messias. Deus enviou o Messias. Tudo isto se cumpriu, meu querido irmão. E quando Jesus nasceu da Virgem Maria, Deus apareceu para José e para Maria e disse: este é o meu filho, que foi gerado nela, é do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. A partir dos textos que nós lemos hoje, fica claro que Deus cumpriu a promessa feita no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, de que alguém viria como solução para o problema do pecado. Essa solução, Cristo, o Messias, surgiria da linhagem de Abraão, de Isaac. E Hebreus, capítulo 11, verso 9, afirma que Isaac e Jacó eram herdeiros da promessa de bênção que Deus fez para Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Que exemplo para nós! Querido irmão, querida irmã, o plano missionário de Deus ainda é hoje um desafio para você
e para mim. Deus teve uma missão específica para o Filho dele na terra. Deus tem uma missão específica para os filhos e filhas dele, gerados pelo Espírito Santo. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Deus tem uma missão para nós. E Deus proveu o maior poder que nós necessitamos para cumprir a missão: o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o chamado de Abraão. Na lição de hoje, você vai perceber que Abraão desceu para o Egito. Abraão não consultou a Deus, ele se esqueceu de consultar a Deus. Se Deus realmente queria que ele descesse para o Egito, ele desceu para o Egito porque ele achou que deveria descer para o Egito. Mas há coisas que aparentemente para nós são a solução, mas nem sempre são a solução. As coisas pareciam não ir bem para Abraão. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, ali houve uma seca, uma fome. Eles eram pagãos, os cananeus, conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: darei esta terra à sua descendência. Gênesis 12:7. Abraão precisava desse encorajamento, desse ânimo. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele. Queridos, Deus às vezes permite que as coisas aconteçam não da forma como nós esperamos. Assim como com Abraão, que as coisas não iam tudo bem para ele, hoje também. Por que Deus permite? Para que você seja dependente dele, para que você busque a solução em Deus. Por um momento, Abraão esqueceu de buscar a solução de Deus, o conselho de Deus. E quando houve seca na terra de Canaã, Abraão resolveu descer para o Egito sem consultar a Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis 12, verso 10 em diante. Gênesis 12 e os versos 10 em diante. Leia comigo. E havia fome naquela terra, mas era a terra de Canaã para onde Deus havia mandado Abraão. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui não está dizendo que Abraão orou, pediu a orientação de Deus. Para onde eu devo ir? O que eu vou fazer? Está havendo fome aqui nesta terra. Queridos, nós precisamos orar a Deus em todas as situações difíceis. Mesmo que tudo indique, mesmo que tudo sugira que você deve tomar tal decisão, mas você primeiro precisa orar, buscar a sabedoria de Deus, saber o que Deus planeja para você. Mas a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito sem consultar a Deus. E o verso 14, e aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas, jumentas e camelos. Ele foi agraciado com presentes, mas ele perdeu a esposa. Que péssimo negócio! Por quê? Porque ele desceu para o Egito. O Egito representa o pecado. Ele foi para o pecado. Queridos, ele poderia ter evitado toda essa tristeza, toda esta tragédia, se ele tivesse primeiramente orado a Deus. Que queres que eu faça, Senhor? Para onde eu devo ir? Existe fome, existe seca aqui. Para onde eu devo ir? Deus teria orientado. Se Deus dissesse para ele, desça para o Egito, então Deus estaria com ele ao descer para o Egito. Mas ele desceu para o Egito sem consultar a Deus. E toda esta tragédia aconteceu. O faraó tomou Sara, porque ela era bonita, e foi chamada para o palácio do faraó. E aqui diz o verso 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Abrão faltou com a verdade. Queridos, quando você toma uma decisão de descer para o Egito sem consultar a Deus,
Atrás de um pecado vem outros pecados. Um pecado não anda sozinho. E em consequência de ter descido para o Egito, Abrão também mentiu, ocultando a verdade de que Sara era sua esposa. E Faraó disse: por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Mandaram Abrão embora do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado e prata e em ouro. Meu querido irmão, Abrão falhou como pai da fé. Por isso Deus enviaria outros testes, outras provas para Abrão. Abrão foi chamado para ser o pai da fé e não poderia ser exemplo como pai da fé mentindo, desconfiando, não consultando a Deus. Deve ter sido desanimador deixar o conforto e a prosperidade na pátria e partir sem saber para onde ia. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. E então as coisas pioraram ainda mais. Por quê? Porque ele não orou. Quando você não ora, as coisas pioram ainda mais. Vamos orar, vamos consultar a Deus, vamos perguntar para Deus antes de ir, antes de vir, antes de comprar, antes de vender, antes de namorar, antes de casar, antes de fazer isso, fazer aquilo. Vamos consultar a Deus. Deus vai nos dirigir. Durante a permanência de Abrão no Egito, ele deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Falta daquela fé, daquela coragem sublimes, tão frequente e nobremente exemplificada na sua vida. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. Por falta de Abraão, Sara foi colocada em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado da sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio com o intuito de fazer dela a sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízos sobre a casa real. Queridos, Deus cuidou de Abraão, mas ele poderia ter evitado este sofrimento para ele e para Sara. O trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e Deus não rejeitou o seu servo por causa do seu erro, porque este erro não seria o único que Abraão cometeria. É um conforto saber que, apesar dos nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados, nossas falhas serão perdoados e Ele ainda poderá nos usar no cumprimento da missão. Como Abraão falhou e foi perdoado e Deus cumpriu com a missão na vida dele, você também, meu querido irmão, eu também. Nós podemos falhar e geralmente falhamos e pecamos, mas Deus nos perdoa e Deus ainda nos usa como missionários dele aqui na terra. Bendito seja Deus em sua misericórdia, que é nova a cada manhã. Quando pecamos, desagradamos a Deus, mas Ele não se distancia de nós. Ele nos oferece perdão pelo sangue de Jesus Cristo e poder do Espírito Santo para continuarmos como missionários dele aqui na terra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a igreja primitiva e as zonas de conforto. Como Deus tirou Abraão da sua zona de conforto, como Deus tirou também José da sua zona de conforto. Vocês se lembram que José era o filho mais amado de Jacó, vivia na sua zona de conforto, perto do pai, perto da mãe, perto dos irmãos, tendo seu amparo. Mas Deus tirou José da sua zona de conforto, levou-o para o Egito e sob os sofrimentos e provações,
ele foi preparado para ser o governador do Egito e Deus abençoou toda a nação. Deus usou José como missionário no Egito. No caso de José, foi Deus quem o conduziu até o Egito e Deus cumpriu com a missão na vida de José no Egito. No caso de Abraão, não foi Deus que conduziu Abraão até o Egito, por isso foi aquela tragédia. Mas, queridos, Deus também tirou a igreja cristã primitiva lá do primeiro século. A igreja recém-nascida, ela tinha que sair da sua zona de conforto. Por isso nós lemos em Atos capítulo 8, versos 1 até o verso 4. Atos capítulo 8, abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 8 e os versos 1 até o verso 4. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Sacudiu Deus o saleiro. Tudo estava ali em Jerusalém, os apóstolos estavam ali, os cristãos estavam ali e teriam ficado ali se Deus não sacudisse o saleiro. Deus quer sacudir o saleiro ainda hoje. Nas instituições adventistas, nos colégios, nos internatos, nessas comunidades que se formam ao redor dos colégios adventistas, milhares de cristãos adventistas estão ali, só se alimentando de bons sermões e assistindo boas músicas, mas meu querido irmão, minha querida irmã, o plano de Deus é que o sal se espalhe. Deus quer sacudir o saleiro ainda hoje, assim como fez com a igreja primitiva lá no primeiro século. Por isso diz aqui, vamos ler o verso 1 até o verso 4. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Eles não teriam se espalhado se não fosse a perseguição. Deus força as coisas para o cumprimento da missão. Verso 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Deus estava cumprindo com a missão. Até então a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico, entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e também pela Samaria. Jesus havia predito em Atos capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração de Jesus foi cumprida, como está declarado em Atos 8, verso 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, ou da Judéia, ou da Samaria, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu em outras cidades. Indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, que é o Líbano, até Chipre, mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. A mente deles ainda era uma mente fechada para o campo missionário. Queriam pregar só para judeus. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Queridos, quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, surgiu então o movimento adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia nasceu da decepção de 22 de outubro de 1844. Mas eles não tinham uma visão missionária, eles não tinham uma visão para o mundo todo. Demorou eles entenderem que Deus queria que o evangelho fosse pregado no mundo todo. Demorou que eles enviassem o primeiro missionário adventista para a Europa. Queridos, Deus tinha em mente o mundo todo para ser evangelizado, mas na igreja primitiva demorou que os discípulos entendessem isso. Também
Na igreja adventista, quando ela surgiu, demorou que os líderes entendessem que o campo a ser evangelizado era o mundo inteiro. Hoje Deus continua com o mesmo plano. A todas as tribos, línguas e povos, o evangelho precisa ser pregado. E Deus vai usar a perseguição para espalhar o seu povo na terra, para que o evangelho seja pregado, as 3 mensagens angélicas sejam pregadas. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso, Pedro era conhecido como apóstolo da circuncisão, ou seja, apóstolo dos judeus, e Paulo era conhecido como apóstolo dos gentios. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios. No entanto, Deus tirou Pedro da sua zona de conforto e mudou o seu coração. Pedro finalmente começou a entender que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e não dos judeus somente. Deus abriu os olhos de Pedro, mas Deus deu uma visão para ele. Atos capítulo 10, versos 9 em diante, está a visão que Deus deu para Pedro, para que ele abrisse a mente, abrisse os olhos para o campo missionário entre os gentios. Leia comigo. Atos capítulo 10, vamos ler a partir do verso 9. Aqui diz: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, ou seja, ao meio-dia. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E, segunda vez, lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões, ou seja, gentios, que foram enviados por Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus deu a visão para Pedro antes dos 3 gentios aparecerem na porta da casa de Pedro, onde ele estava hospedado. Se Deus não tivesse dado a visão, Pedro não teria viajado com aqueles gentios, Pedro não teria ido até a casa de Cornélio, porque a mente dele era fechada. Ele considerava a salvação somente para os judeus. E Deus disse: os gentios também precisam de salvação. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Deus ali estava usando os animais imundos como símbolo dos gentios, que eram considerados imundos pelos judeus. Deus estava chamando Pedro para pregar o evangelho para os gentios, para que não mais os considerasse imundos, porque Deus os chamou para a salvação. E Pedro entendeu a visão. Pedro desceu com aqueles homens e viajou até a casa de Cornélio. O evangelho foi pregado na casa de Cornélio. Leia agora também Atos capítulo 10 e o verso 28. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui está a interpretação da visão. Você não pode interpretar essa visão da forma como você deseja. Alguns usam esta visão para dizer que eles podem comer porco, podem comer serpente, podem comer tatu, podem comer os animais imundos. Deus não deu esta visão com este objetivo.
O objetivo de Deus na visão é para quebrar o preconceito de Pedro contra os gentios. E Pedro entendeu a visão. Por isso ele explicou aqui no capítulo 10, verso 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro entendeu a visão. Muitos hoje não entendem a visão e continuam comendo tatu e cobra e porco, usando essa visão e dizendo que Deus permitiu que se comesse de tudo. Queridos, Deus não se contradiz. O que ele disse que era carne imunda lá no Antigo Testamento, em Levíticos capítulo 11, ele continua dizendo sempre, o que é imundo. Mas Deus usou os animais imundos como símbolos para os gentios, porque os gentios eram considerados imundos pelos judeus. Mas Jesus Cristo morreu pelos gentios também. Por isso Pedro se tornou também um missionário de Deus junto aos gentios, começando aqui com a casa de Cornélio. Deus ainda quer usar você e a mim para sermos missionários. Verso 29 diz, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que mandastes me chamar? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus tem filhos e filhas sinceros no paganismo, como Cornélio. Cornélio era romano, ele pertencia à religião mitraísmo, que era adoração ao sol, mas ele era um homem sincero e Deus conversou com ele, Deus deu uma visão para ele. Queridos, Deus tem pessoas, homens e mulheres, filhos e filhas, espalhados pelo budismo, no islamismo, no hinduísmo. Deus quer salvar estas pessoas. E Deus quer quebrar o preconceito nosso, abrir os nossos olhos, para que sejamos agentes de Deus, missionários de Deus, levando o evangelho da salvação àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Queridos, o Espírito Santo será derramado sobre você e sobre mim para cumprirmos com esta missão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, comece de onde você está. Não fique fazendo planos para o futuro. Comece onde você está. Não diga no ano que vem, no mês que vem. Comece hoje, sendo um missionário de Jesus, buscando o batismo do Espírito Santo. Deus quer que você comece onde você está. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 1 e o verso 8. Atos capítulo 1 e o verso 8. Leia comigo. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como discípulos de Jesus, temos boas novas para compartilhar com os demais. Temos as 3 mensagens a serem pregadas para o mundo. Compartilhar a verdade não é convencer os outros de que eles estão errados, mas significa levar a mensagem de Jesus Salvador, conforme retratada nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, aquela grande cidade que deu a beber a todas as nações o vinho da sua prostituição. Caiu Babilônia. Babilônia se refere a Roma. Roma e todas as filhas de Roma que não creem nas mensagens proféticas. Queridos, Deus quer que estas mensagens angélicas, a primeira, a segunda e a terceira, sejam pregadas. A terceira mensagem angélica disse que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da besta, a santificação do domingo no lugar do sábado, se alguém aceitar guardar os mandamentos papais no lugar dos mandamentos de Deus, estas pessoas receberão o sinal da besta.
e receberão também as pragas destinadas para serem derramadas sobre aqueles que adoram a besta e a imagem da besta. Por isso, meus queridos, nós precisamos pregar estas mensagens angélicas, mas não poderemos pregar sem a unção do Espírito Santo. Porque Atos 1:8 diz: vocês primeiramente receberão o poder do Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas. Primeiramente é a unção do Espírito Santo. Deveremos ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, ou seja, na cidade onde vivemos. Precisamos ser testemunhas no bairro onde moramos, mas também deveremos ir a lugares distantes. O campo é o mundo. Às vezes as pessoas se interessam apenas em ir a um país distante e a uma cultura diferente para testemunhar de Jesus, mas não testemunham em sua própria casa, na sua própria família, aqueles que vivem ao seu redor. Devemos começar onde estamos e avançar à medida que o Senhor Deus nos guie. Quando nós oramos para que Jesus nos guiasse, queríamos voltar para o Brasil e queríamos morar no campo, mas aonde morar? Pedimos a orientação de Deus, que Deus nos guiasse. Poderíamos ter escolhido morar ali nas redondezas de uma instituição adventista, de um colégio, de um internato, onde já existia uma comunidade adventista. Poderíamos ter escolhido qualquer um desses lugares, mas nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Para onde iremos? Envia-nos, usa-nos, eis-nos aqui, que seja feita a tua vontade. E Deus nos trouxe para um lugar onde não existe a presença adventista. Deus proveu o lugar, Deus nos deu a missão, e Deus está derramando o Espírito Santo sobre mim, sobre a minha esposa, para cumprirmos com esta missão, evangelizando um lugar que ainda não conhecia as 3 mensagens angélicas. Meu querido irmão, Deus tem um plano para você, filho, para você, filha. Deus dirigirá a sua vida, como dirigiu a vida de Abraão, como dirigiu a vida de José, como dirigiu a vida de Jesus, o Filho unigênito de Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo. Deus ainda faz isso com você, filho, com você, filha. Se disponha a fazer a vontade de Deus e ir aonde Deus mandar. Hoje, meu querido irmão, Deus continua chamando você e a mim para sermos missionários, agentes. Ele está sacudindo muitos saleiros para espalhar o sal, para que você seja o sal da terra, para que você seja a luz do mundo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido que estás nos céus, por favor, derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Capacita-nos para cumprir esta missão que o Senhor nos deu. O Senhor está nos tirando da zona de conforto e o Senhor está nos colocando em contato com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que neste momento estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ouve estas orações, dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.